Eu sempre escuto por aqui, gente, eu vejo muitos de vocês, inclusive, né? Assim, Aline, eu tenho um medo danado de eu ficar aqui na fábrica durante um bom tempo e ver as pessoas melhorando de cargo, evoluindo e eu ficar para trás. Eu já ouvi isso. Outros até falam assim, Aline, eu tenho medo de ser demitido a qualquer hora, porque eu sinto que eu não estou gerando o resultado que eu deveria estar gerando. E outros ainda ficam assim, Aline, nossa, mas o meu diretor só sabe me cobra de um monte de coisas, me dá feedback de que eu tenho que melhorar um tanto de coisas. E eu vou ficando cada vez assim, mais desanimado. Porque numa semana inteira de conversa, o diretor só sabe me cobrar, cobrar, cobrar. Eu não vejo as coisas evoluírem e eu estou sentindo que a minha batata está assando, mais ou menos por aí. E aí, gente, a gente vai trabalhando com cada vez menos moral, né? A nossa vontade de trabalhar vai diminuindo porque a gente já percebe que não está conseguindo evoluir, não está conseguindo fazer as coisas acontecerem. Se você está se sentindo assim, isso pode ser reflexo de uma gestão que está estagnada, parada, que você está na tentativa e erro e as coisas não estão acontecendo. Então, essa estratégia, você tem que fazer o compromisso aqui comigo de que você vai colocar ela em prática, que isso vai, assim, mudar realmente a forma como você vai ser visto, inclusive pelos seus diretores aí na fábrica. Bom, por que a gente geralmente está nesse papel, né? Nessa situação de mais cobrança do que elogio, um monte de pendências, né? Parece que nunca tem fim. Isso geralmente, gente, é reflexo de gerentes que estão supervisionando, supervisores que estão atuando como analistas ou até como operadores. Então, parece aquele joguinho, sabe o joguinho de pino que a gente joga quando é criança, até quando é adulto também, porque tem uns muito bacana de adulto, banco imobiliário e entre outros aí, que na hora que você chega numa casinha, você tira uma carta e fala assim: volte duas casas. É isso que acontece. Quando eu, ao invés de gerenciar, eu simplesmente supervisiono, ou ao invés de supervisionar, eu simplesmente atuo como operador, eu estou voltando duas, três casas na minha gestão, na minha atuação profissional. Então, eu vou ser cobrada, se eu sou gerente, eu vou ser cobrada pelo diretor pelas entregas de gerente. Por sua vez, o supervisor vai ser cobrado pelas entregas de supervisor, não de operador. E aí o que eu vejo demais acontecendo, supervisor fazendo o trabalho que o operador não fez, o gerente fazendo o trabalho que o supervisor não fez, porque estava fazendo o papel de operador, e aí vira, né, aquela confusão, aquela falta de entendimento de todos os lados. Então, gente, quando a gente tem essa situação de que eu chamo de rebaixamento de funções, né? Que a gente tem esse vício de fazer, deixar acontecer isso na fábrica, ou seja, voltar algumas casas aí nesse jogo, isso é muito prejudicial para a sua carreira. E muitas vezes é por falta dessa estratégia, né? Dessa rotina que eu vou contar para vocês como fazer, passo a passo e tudo mais. Então, fica aí, vai acompanhando até o final, porque vai ter o passo a passo para você não errar na hora de colocar em prática. Então a gente deixa de fazer no dia a dia, deixa de colocar essa estratégia em prática, e aí quando a gente percebe, o diretor da fábrica, o dono da fábrica está só na cobrança, a gente não está entregando exatamente o que a gente precisa entregar, e aí as coisas vão só piorando, né? E aí, com certeza, né, vem aquele medo, poxa, não estou entregando o que eu deveria entregar, eu estou sendo menos competente ou menos capaz do que eu poderia ser, o meu diretor pode entender que eu não vou conseguir e me mandar embora? Pode. E assim, a depender da urgência da empresa em ter os resultados, isso pode ser muito rápido. Então, a gente não tem tempo a perder, a gente precisa reverter isso logo. E essa rotina ela é tão simples de colocar em prática, vocês vão ver assim que é simples, prática, objetiva, mas que tem um poder que vocês não têm ideia. E aí, assim, ela é uma atuação de frequência, né? Porque ela tem que ter uma frequência de atuação e de rotina. E geralmente a equipe não te respeita, porque o que acontece? Você começa a ser cobrado na frente dos seus funcionários.
Aí o diretor começa a te cobrar na frente dos funcionários, eles começam a perceber assim, poxa, a Aline é minha gerente, mas ela não está entregando as coisas que ela tem que entregar para o diretor, não. Então, ela não é assim um exemplo de funcionário que a gente tem por aqui. Então, a gente acaba que vai perdendo esse respeito, né? Essa autoridade. E aí, quando eu falo autoridade, é no sentido bom, né? De a pessoa te ver como uma referência. Ela vai perdendo isso porque ela entende que você não é tão bom assim para poder ela seguir, né? A gente só segue alguma pessoa aqui no Instagram, nas redes sociais, quando a gente admira essa pessoa ou quando a gente entende que essa pessoa pode levar a gente a algum lugar. Você só está aqui me ouvindo porque você sabe que eu já passei por um monte de perrengues na fábrica e que isso me fez aprender um tanto de outras coisas e desenvolver um método para ajudar você a gerenciar com mais confiança em 3 meses. Então, à medida que você vai perdendo isso, essa referência na fábrica de resolver os problemas, de dar solução para as coisas, né, de ser elogiado pelo seu chefe, reconhecido, quem está abaixo de você vai percebendo isso. Aí você começa a chegar na fábrica estressado, começa a chegar na fábrica sem vontade de trabalhar, desanimado, entende? Que isso vai afetando e vai trazendo uma reação em cadeia muito grande. E é isso que vai minando nossa carreira, é isso que vai fazendo com que a gente não seja reconhecido e as coisas vão desenrolando aí no ciclo vicioso muito ruim. E aí que vem a estratégia C, né? Geralmente a gente coloca ela para funcionar e ela tem feito muitos gestores voltarem ao controle da gestão. Ontem mesmo eu conversava com uma aluna, que ontem foi dia de mentoria ao vivo lá na Saleira Gestor, ela reclamando de sobrecarga. E aí a gente foi conversando sobre o assunto, entendendo como a gente poderia melhorar essa sobrecarga do trabalho dela. Refizemos organograma, várias estratégias para isso acontecer, mas uma delas, se ela não implantar essa rotina que a gente vai aprender aqui hoje, ela não vai conseguir fazer essa redistribuição de tarefas. Então, além de tudo, é uma rotina que salva o gestor de muitas tarefas que ele poderia transferir, delegar, fazer com que outras pessoas fizessem. Não, mas aí eu estou sobrecarregando, eu estou fazendo pelo outro, eu estou deixando de fazer o meu para fazer o do outro. E aí a gente vai se perdendo no meio desse caminho aí. Então, essa estratégia ela ajuda a distribuir melhor as tarefas, se ocupar daquilo que realmente era o seu papel de gestora. E teve uma outra aluna também, essa não foi de ontem, mas já participou conosco também. Ela implementou, ela já está implementada essa rotina, e o ritmo dessa equipe dela tá assim, muito, muito legal. Queria eu poder mostrar uma foto do antes e depois para vocês. Era um cenário assim, quase um cenário de guerra, de pessoas extremamente descomprometidas. Para vocês terem uma ideia, o índice de turnover acima de 20%. Imaginem vocês que de 40 pessoas que ela tem lá, a cada ano ela praticamente troca a equipe toda. Porque entra e sai muito rapidamente as pessoas. Era assim, né? As coisas estão, ela já está desde, tem uns, abril, 2 meses que ela está na gerência, assumiu a gerência, tem 2 meses, e esse número vem caindo. Por quê? Porque ela estabeleceu essa rotina. Claro que ela fez alguns outros trabalhos que precisam para você colocar essa rotina em prática, vocês vão entender, mas ela está diminuindo esse número de turnover, de pessoas faltosas, pessoas que estão desistindo do trabalho, pelo fato de uma rotina estar sendo estabelecida. Então, entende qual é o poder disso? O que é essa rotina, né? Sem mais mistérios e delongas, é muito simples. Sabe aquela famigerada rotina de fazer uma reunião semanal com todas as áreas? Alguém já teve isso aqui na fábrica? A reunião semanal com todas as áreas. O que são essas áreas? Qualidade, manutenção, produção, PCP, estoque, logística. Alguém já teve a experiência de ter reunião semanal com todas as áreas envolvidas? Essa reunião semanal não é uma reunião qualquer de
vamos sentar todo mundo e ver o que tem para fazer. Ela é uma reunião estruturada. Ela é uma reunião que a agenda dela, vocês vão ver no passo a passo, a agenda dela é religiosa. É tal dia da semana, tal hora. Ninguém marca reunião naquele horário. A última que eu tive enquanto gerente de operações era terça-feira, 2 horas da tarde. A sala já era reservada, toda a empresa sabia que terça-feira, 2 horas da tarde, não podia marcar nenhum evento de segurança do trabalho ou confraternização, porque sabia que terça-feira, 2 horas da tarde, eu estaria com toda a equipe de produção, manutenção, qualidade, estoque, PCP, logística, reunida para a minha reunião de operações, para a minha reunião semanal de operações. E isso era regra. Não tinha qualquer evento que pudesse substituir isso. E o que a gente ia criando nessa sistemática? Primeiro, rotina. Segundo, a frequência, né? Porque quando eu coloco aquilo ali como frequência, as pessoas vão se habituando com aquilo como normal, né? E aí, quais são as áreas, né? Como eu falei, produção, estoque, PCP, qualidade, manutenção, logística. Ah, Aline, de vez em quando eu posso convidar a pessoa do compras, porque a gente está com um problema aqui no compras? Pode. Por que ela é tão valiosa, essa rotina de fazer reunião semanal, com data e hora marcada, local, que é intransferível, enfim, tudo muito bem organizado? Porque ela dá ritmo, porque ela acelera a solução de problemas, e eu vou explicar como. Ela evita, sabe aquelas reuniões? Quem aqui já teve aquelas reuniões de corredor? Você está com um problema, aí você chama e fala: vem cá, vamos resolver um problema aqui. Aí você começa a conversar com a pessoa, tentar resolver o problema. De repente, vocês dois ou vocês duas estão falando assim: não tem jeito de resolver isso, não, porque eu preciso do fulano do estoque. Ah, não, agora a gente tem que conversar com o fulano da qualidade. Ah, não, agora eu tenho que parar porque nós não vamos resolver nada aqui sozinho, tem que conversar com a pessoa da manutenção. Então, essas reuniões de corredor, elas não são efetivas. Geralmente, quando você está ali no dia a dia tentando resolver uma coisa ou outra, são as emergências e as urgências. É aquilo que está assim, pegando fogo, eu preciso resolver. Agora, problemas de uma ordem mais complexa, ou seja, coisas que eu preciso discutir com várias áreas, estudar, trazer análise, trazer dados, né, e fatos para poder ser analisado, não vai ser numa conversa de corredor que você vai resolver, não. E se você não tiver uma rotina já estabelecida, a correria do dia a dia não vai deixar você ter esse momento para poder resolver problemas. Aí você fala assim: Aline, só falar que vai ser uma vez por semana e cada semana eu colocar num dia vai resolver? Não vai. E cada dia vocês vão arrumar, cada semana vocês vão arrumar uma desculpa diferente. Palavra de quem já fez isso e não deu certo. Palavra de quem já esqueceu de fazer porque não tinha definido data e hora. Então, data e hora é algo que é religioso para essa reunião semanal das operações. Por que reunião semanal das operações? Porque se você for avaliar, nós estamos falando de todas as áreas as quais você tem a operação do negócio. Ou seja, a matéria-prima entra pelos estoques. Se você eventualmente envolver o comprador, você começa nessa etapa. Depois, né, a etapa de estoques. Depois o produto vai para a produção. Depois o produto é armazenado novamente. Depois o produto vai para a logística. E o PCP conectando todas essas áreas. Então, quando você tem essa equipe focada em resolver problemas de ordem, né, que tem envolvimento de toda a operação, você tem outro nível de discussão. É outro nível de solução de problemas. Você pode ter certeza. Você evita os ruídos. Ah, eu conversei com o cara da manutenção, ele falou que a menina da qualidade fez tal coisa. Quantas vezes a gente não teve que tratar problemas de telefone sem fio? Porque foi falar com um falou que o outro, que falou que o outro, que falou. Daí a pouco você esquece o problema que gerou a perda e está discutindo ali quem falou o que de quem. Não vai funcionar, não vai dar resultado.
E aí a gente volta lá naquela sensação de sempre estar devendo alguma coisa para o diretor, para os donos da fábrica, sempre estar correndo atrás do prejuízo ao invés de estar entregando resultado. Então, essa é mais um benefício de fazer essa reunião. No dia a dia, né, como eu disse, a gente resolve as pendências mais urgentes. Nessa reunião, a gente toma decisões, a gente faz debate das soluções, análise de dados. Por exemplo, na reclamação de cliente, pode ser muito comum aí em todas as fábricas, né, independente do ramo de atividade, sempre vai ter uma ou outra reclamação de cliente para tratar. Ela envolve a produção, que foi aonde o problema aconteceu. Ah, mas a produção onde o problema aconteceu se deu pelo fato de uma máquina que está com problema. Beleza? Então já tem produção, qualidade e manutenção envolvidos. Só que a manutenção a máquina quebrou porque tinha uma matéria-prima de má qualidade. Então eu já envolvi o estoque e as compras. Então, percebe que isso, para resolver esse problema, que foi uma reclamação de cliente, que primeiro deságua lá na qualidade, né? A qualidade recebe essas informações do mercado. Envolveu todas as áreas? Então, um problema de reclamação de cliente não é um problema que vai ser resolvido pela qualidade. É um comitê que tem que fazer essa junção. E aí eu vejo muitos gestores, analistas, coordenadores de qualidade correndo atrás do pessoal para responder relatório de não conformidade. Para! E essa reunião, para que serve? Você tem que participar dessa reunião semanal com a gerência de operações, para vocês discutirem os problemas, porque o problema de qualidade não é um problema da área de qualidade, é um problema da empresa. A empresa não está atendendo corretamente o cliente. Né? Então, é um problema de imagem, é um problema de uma série de fatores que vai prejudicar a empresa. E aí a gente não está fazendo por onde dessa rotina acontecer.